Bom dia, quinto ano. Tudo certinho com vocês? Hoje, quinta-feira, certo? Nossa aula será de língua portuguesa. Ok, gente? Hoje, 15/10/2020. Vocês sabiam que hoje é o nosso dia? Pois é, hoje é o dia de parabenizar todos os professores. Hoje é dia dos professores. Nós iremos comemorar amanhã o nosso dia. E você, já parabenizou os seus professores? Pois é. Olha só, meus amores, nossa aula de hoje, eu vou pedir a atenção de vocês, certo? Bastante atenção, porque vamos trabalhar agora os verbos. Exatamente. Olha só, pessoal. Assim como os pronomes e outros assuntos que já trabalhamos, podemos observar que os verbos, né, eles são bem complexos, certo? O que é que a Tiana vai fazer para que vocês compreendam, né, melhor, entendam melhor a nossa aula? Tiana vai dividir em etapas, certo? Hoje eu quero que vocês aprendam o que são, Tiana, né? Os verbos, certo, gente? Então, vocês irão aprender o que são os verbos. Os verbos, eles se dividem, assim como o pronome, ele tem as suas divisões, suas classificações, o verbo não é diferente. Então, ele se divide em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, vamos trabalhar a conjugação dos verbos e os tempos dos verbos, certo? Então, Tiana, gostaria que vocês colocassem aí no livro de vocês, tá bom? As páginas 213 e 214. Coloquem aí, por favor, classe 15/10/2020. Certo, gente? Ó, hoje vamos aprender, Tiana, o que é verbo, a conjugação e os tempos do verbo. Certo? Então, vamos aprender os tempos do verbo. Na verdade, vamos relembrar, porque é um assunto que já trabalhamos no quarto ano. Ok, gente? Então, vamos dividir assim. Para treinar não vamos ainda utilizar o nosso livro. Tiana vai passar umas atividades em cima do assunto de hoje trabalhado. Certo? Ok. Vamos lá. Olha só, pessoal. Prestem bastante atenção. Deixa a Tiana apagar aqui, vocês já colocaram. Olha só. A língua portuguesa, ela possui 10 classes de palavras, ou classes gramaticais. Sim, elas possuem 10. Deixa a Tiana mostrar, escrever aqui as 10 classes gramaticais. Prestem atenção. Então, não escreve, tá bom? Tiana, apenas gostaria que vocês prestassem atenção. Substantivo, artigo. Vamos lá, vamos misturando. Pronome, numeral, adjetivo, o que mais? Conjunção, advérbio. Conjunção. E aí, gente? Falta mais. Tiana falou 10
Classes, e aí? Substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, interjeição, preposição. Interjeição, tia Ana. E aí, pessoal? Quem poderia me dizer? Só falta E aí? E aí vem o verbo. Certo? Então, presta atenção, gente. Sabemos que a língua portuguesa possui, né, uma classe de palavras, ou podemos dizer classes gramaticais. Certo, Tiana, que são substantivo, artigo, adjetivo, que vocês conhecem, pronome numeral, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Tem assuntos que vocês ainda não viram, mas que daqui para frente vocês irão conhecer. Então, e existe o verbo. Por que, Tiana, a senhora colocou o verbo no centro? Para alguns, né, estudiosos, o verbo, ele é o mais importante. Por quê? Ele é considerado tão importante? Porque a maioria das ideias que transmitimos necessita do verbo. Então, por isso que para muitos estudiosos o verbo é o mais importante, certo? Então, deixa a Tiana apagar o quadro. Deixa eu apagar o quadro para que possamos continuar, tá, gente? Vocês não escrevem, vocês simplesmente irão prestar atenção. Olha só, Tiana. E o que é verbo, Tiana? Como identificá-lo? Gente, é muito fácil. Verbo é a palavra que indica uma ação. Olha só, gente. Verbo. Verbo. A gente vai responder. É a palavra que indica. Prestem atenção. Verbo é a palavra que indica ação. Que indica, fora ação, Tiana, estado. Indica também, Tiana, um fenômeno. Certo? Um fenômeno da natureza. A palavra que indica uma ação, indica um estado e indica um fenômeno da natureza, certo? E como identificá-lo, Tiana? Olha só, gente. Prestem atenção na frase que Tiana vai escrever agora. Os peixes nadam. Certo? Olhem a frase. Os peixes nadam. Como é, Tiana, que a gente pode identificar o verbo aí? E aí? Eu sempre faço a pergunta, certo? Eu vou fazer a pergunta, a resposta será o verbo. Os peixes nadam. O que fazem os peixes? O que fazem os peixes? Os peixes, eles nadam. E aí? Eu fiz a pergunta. O que
fazem os peixes? Os peixes nadam. Então, sempre que para que você descubra, se você leu a frase e não conseguiu identificar o verbo, você vai fazer a pergunta. Certo? Se tia Ana colocar aqui, deixa eu colocar outra frase. Os pássaros voam. Ai, tia, eu li e não consegui identificar o verbo. Não conseguiu? Então faça a pergunta. O que fazem os pássaros? Voam. Ou até mesmo, o que os pássaros fazem? Voam. Então, voam. Eu fiz a pergunta, o que os pássaros fazem? Voam. Então, voam é um verbo. Ok, já sabemos o que é verbo. É a palavra que indica ação, estado e fenômeno. Certo, tia Ana? Como descobrir o verbo em uma frase, tia Ana? A gente pode fazer a pergunta. Exatamente. E a resposta será o verbo. Certo? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Deixa a tia Ana apagar o quadro e vamos para o nosso livrinho agora. Certo, turminha? Então, entendemos o que é verbo e como descobrir os verbos. Então, presta atenção. Página 213 diz assim: verbo, leia o trecho da música Diversidade, de Lenine, que diz assim: foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que ele pensa. Se cada ser é só um e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Olha só, as palavras destacadas são verbos. O é, Tiana, sim, a gente poderia colocar ele no estado. É estado. Elas expiram ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Também, tá, gente? Ó, o verbo flexiona em número, pessoa e tempo. Como é isso, Tiana? Olha só, gente. Porque ele falou que os verbos, ele se flexiona, né, em número, pessoas e tempo. Por quê? Em número, se vai estar, né, no singular ou no plural. Pessoa, se vai estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. E em tempo, se vai estar no presente, pretérito ou futuro, que é o que a gente vai aprender. Calma, que vamos aprender devagar. Olha só, gente. Já sabemos o que são verbos, né? São palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza ou até mesmo fato. No livro já incluímos mais um, né? Que é fato. Ok. Sabemos isso, Tiana. A senhora também ensinou como descobrir em uma frase o verbo. A gente vai fazer a pergunta. Certo, Tiana? A gente fará a pergunta. Ok. Vocês agora precisam saber que o verbo, assim como os pronomes que têm primeira pessoa, segunda pessoa, o verbo tem primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. E é muito fácil. Prestem atenção. Olha só. Primeira conjugação. Segunda conjugação e certo?
Os pronomes eram primeira pessoa, segunda pessoa. O verbo já é primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Tia Ana, então a senhora vai falar pensar. Aí eu vou pedir para que vocês conjuguem. Se está pensar, está na primeira, segunda ou terceira conjugação. Pensar. Tia, eu não sei. Vou dar a dica agora. Prestem atenção. Olha só, gente. Existem 3 terminações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Sempre que os verbos terminar em a, ele vai ser primeira conjugação. Prestem atenção, tá certo? Sempre que os verbos terminarem em ele vai ser segunda conjugação. E sempre que os verbos terminarem em ir, ele vai ser terceira conjugação. Então, eu posso colocar brincar. Se tia Ana escrevesse o verbo brincar, você precisa lembrar que terminados em a, primeira conjugação. Deixa eu ajeitar esse E aqui. Terminados em er, segunda conjugação. Ser. Ser, tia Ana, termina em er, eu sei que é segunda conjugação. Incluir. Terminados em ir, tia Ana, eu sei que é terceira conjugação. Então, gente, é muito fácil a regrinha para saber a ordem de conjugação dos verbos. Tia, já sei o que é verbo, já sei como descobrir o verbo em uma frase. E tia, a senhora já me deu uma dica que palavras, verbos, terminados em a, eu vou dizer que é primeira conjugação. Verbos terminados em er, segunda conjugação. Verbos terminados em ir, terceira conjugação. Se eu colocar este verbo, cantar, e pedir para que vocês me digam se é primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Cantar. Aí você vai lembrar da regrinha a, primeira conjugação. Aí você coloca primeira conjugação. Então, gente, não é difícil, mas a gente vai precisar praticar e estudar, tá certo? Então, vamos voltar para o nosso livro. Os verbos se agrupam em 3 terminações. Tiana já falou, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Certo? Existe uma exceção, prestem atenção, no livro de vocês, os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação, certo? Um exemplo, se Tiana colocar aqui, propor, terminou em or. Então, lembrem-se que ele faz parte da segunda conjugação. Se Tiana colocar aqui, expor, terminou em or. Ele faz parte, Tiana, da segunda conjugação. Então, a gente sabe que tem as suas, exceções. Os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação. Certo, meus amores? Presta atenção. Verbos regular é aquele que não sofre alterações no radical e cujas terminações seguem o modelo de conjunção. Então, a gente sabe que os verbos regulares é aqueles que não, tia Ana, mudam, não sofrem variações. Certo, gente? Então, aprendemos o que é verbo, como descobrir o verbo em uma frase, que os verbos, tia Ana, ele pode estar na primeira conjugação, são verbos terminados em ar, na segunda conjugação, tia Ana, que são verbos terminados em er, que também os verbos terminados em or, e na terceira conjugação, tia Ana, que são verbos terminados em ir. Certo, aprendemos tudo isso.
Certo. Deixa a tia Ana apagar o quadro. Apagar todo o quadro, tá, gente? Para ganhar espaço. Agora é quando vai entrar tempos do verbo. Olha só, gente. Os tempos verbais, eles são divididos em três. Gente, vocês precisam entender que conjugação é um e tempos verbais é outro, certo? Então, os tempos verbais, ele pode estar no presente, ele pode estar no pretérito e ele pode estar no futuro. É muito legal, depois que você aprende, você fazer a conjugação dos verbos. É muito, muito legal, gente. Vê só. O tempo dos verbos, ele pode estar no presente, no pretérito. Tia Ana, pretérito é a mesma coisa que passado. E pode acontecer no futuro. Quando eu digo assim, eu canto, eu canto, canto. Olha só, gente. Eu canto. Canto vem do verbo cantar, certo? Eu canto. Eu cantei lá no passado? Não. Eu ainda vou cantar? Não, eu canto. Então, o verbo canto, ele está, tia Ana, no presente. É algo que está acontecendo agora. Eu canto. Quando eu digo assim, eu cantei, que é o verbo cantar, não é isso? Eu cantei. Eu estou cantando. Eu ainda vou cantar. Não, já passou, passado. Eu cantei. Eu cantei. Então, o cantei, tia Ana, está no pretérito. Certo. Agora, se tia Ana escrever aqui, eu cantarei. Olha só, pessoal, o verbo é cantar, só que eu coloquei ele no modo, e aí, no modo do verbo no futuro. Eu cantarei, eu já cantei, estou cantando, não é algo que ainda vai acontecer. Então, se eu pedisse para vocês me dizer, né, escrever em que tempo do verbo está o verbo cantar, cantarei está no futuro. Certo, gente? Então, prestem atenção. O tempo do verbo, ele pode estar em três tempos: presente, pretérito e futuro. Eu canto. Agora, presente. Eu cantei, algo que já passou, pretérito. Eu cantarei, é algo que ainda virá. Então, está no futuro. Certo? Deu para compreender? Então, vamos seguir. Certo? Vamos seguir. Então, preste atenção. Os tempos dos verbos são três, página 214. Presente, pretérito, né, o passado, e futuro, presente. Quando o verbo indica uma ação que está acontecendo agora
hoje, exemplo, eu brinco de boneca. Sobre o verbo, você faz a pergunta. O que eu faço? Brinco. Então, brinco é um verbo. Eu brinco de boneca. Eu estou brincando agora. Então, o tempo está no presente. Pretérito, quando o verbo indica uma ação que aconteceu ontem, há pouco ou antigamente, mas algo que já passou. Eu comi arroz. Eu comi arroz. Certo? Comi. Não estou comendo e não vou comer. Eu já comi. Então, é pretérito. Futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá. Algo que ainda não aconteceu. Quando eu digo assim, amanhã, mais tarde, né? Eu subirei cedo. Eu subirei cedo. Eu estou subindo. Eu já subi. Eu ainda subirei. Futuro. Então, tenho certeza que até aí, tudo certinho, compreenderam, gente? Certo? Que os verbos, a gente pode dividi-los, né? Classificá-los em 3 terminações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, tem suas exceções, como os terminados em or. E o verbo terminados em ir, terceira conjugação, certo, Tiana? E que os verbos, eles podem estar nos tempo dos verbos, tempos do verbo, que são presente, pretérito e futuro, certo? Prestem atenção. Olha só, pessoal, vamos ficar só nos tempos do verbo, certo? As variações que podem ocorrer, as classificações do presente, do pretérito e do futuro, Tiana vai deixar para a próxima aula. Eu preciso que vocês entendam agora o que são verbos, vocês aprenderam, né? São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Certo, Tiana, show! Como descobrir, né, os verbos em uma frase? Certo, Tiana. Tiana, eu já descobri também que os verbos, eles, né, se agrupam em 3 terminações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, certo? São verbos terminados em ar, er, or e ir, certo? Já aprendemos. E que os tempos do verbo, Tiana, são presente, pretérito e futuro. Vocês precisam aprender hoje apenas isso. Certo, meus amores? O que é que Tiana vai querer de vocês? Guardem o livro de vocês, por favor. E peguem agora o caderno de português, onde tudo que falamos hoje, que aprendemos, vamos praticar, certo? Vamos dividir os verbos em várias etapas, ok? Para que vocês compreendam direitinho, certo? E aprendam, ok? E aprendam. Então, peguem o caderno de vocês, coloquem aí. Escola. Dinâmica. A data de hoje. 15/10 de 2020. Deixa a tia melhorar aqui, fica mais escuro. Certo? 15/10 de 2020. Aluno, coloquem aí 5º ano, certo? Ok, vamos praticar um pouquinho tudo que a gente aprendeu hoje, certo? Vou ler uma linha. Atividades, ok, turma? Vou ler uma linha. Primeira questão. Escreva
a conjugação escreva a conjugação dos verbos. Certo? Pulei uma linha, letra A. Dormir. Fácil demais, gente. Lembrem-se, certo? Terminados em ir. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Fácil, gente. Aprendeu. Vocês jamais, nunca mais errarão. Certo? Então, vamos lá. Letra B. Vender. Certo? Tia vai apagando aqui para continuar. Letra C. Pular. Reunir. Vender. Certo? Fácil demais, turma. Escreva a conjugação dos verbos. Eu não estou pedindo para vocês escreverem o tempo do verbo. Não, eu estou pedindo para vocês escreverem a conjugação. Sabemos que o verbo, ele tem 3, né? Conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. E que aprendemos verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Então, agora é só responder. Dormir. E aí, gente? Dormir faz parte da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Terceira conjugação. Fácil demais, tia Ana. Certo. Vender. Primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Certo. Segunda conjugação. Pular. E aí, gente? Pular. Terminados em ar. Primeira conjugação. Certo, Tiana? Reunir. Tia, levantar aqui para não dar reflexo. Certo. Reunir. Terminados em ir. E aí, terceira. Fácil, Tiana. Vender. Terminados em er. Segunda. Fácil, gente. Até aí tudo bem. Dormir, ir, terceira conjugação. Vender, segunda conjugação. Pular, ar, primeira conjugação. Reunir, ir, terceira conjugação. Vender, segunda conjugação. Certo? Até aí tudo bem? Então vamos para a segunda questão. Está fácil, não está? Então vamos lá. Tiana vai apagar todo o quadro. Vamos lá, gente, para a segunda questão. Destaque. Destaque as ações. Destaque as ações
como no exemplo. Certo? Então, prestem atenção. Se eu digo assim, papai escreveu. Qual foi a ação de papai? Qual foi a ação dele? Escrever, não foi isso? Escrever. Certo? Então, a ação de papai, papai escreveu. Mas qual foi a ação de papai? Escrever. Escrever, se eu perguntassem para vocês, está na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Terminados em er. Segunda conjugação. Certo? E aqui, o tempo do verbo escreveu está no tempo. Ele está escrevendo, ele vai escrever ou ele já escreveu? Tinha no tempo do verbo, aqui está no pretérito. E a conjugação, tia Ana, está na segunda conjugação, escrever. Muito bem. Estão ficando ótimos. Vamos lá. Pulei uma linha, letrinha A. Diz assim. A professora ensinou a lição. A professora, certo? Prestem atenção. A professora ensinou. A professora ensinou a lição. Eu vou perguntar qual a ação da professora. Vocês irão colocar, certo? Pulei uma linha, letra B. Diz assim. O cachorro fugiu, certo? O cachorro fugiu. Qual a ação do cachorro? Teve uma ação aí, certo? Tia vai apagar aqui. Para colocar, pulem uma linha, letra B. Letra C, na verdade. Li um livro. Certo? Qual foi minha ação? Certo, gente? E aí? Fácil, não tá? Muito fácil. Então, vamos lá. A professora ensinou a lição. E aí, gente? Qual foi a ação da professora? Ensinar. A ação dela, gente, foi ensinar. Se eu perguntassem para vocês, ensinar, terminados em ar, primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira conjugação. Agora, o tempo do verbo ensinou está no presente, no pretérito ou no futuro? Ensinou estaria no pretérito. O cachorro fugiu. Qual a ação do cachorro? O que foi a ação que o cachorro fez? Fugir. Fugir. Certo, tia Ana? Terminados, verbos terminados em ir, fugir. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira conjugação. Li um livro. Qual foi a minha ação? Que ação eu tive? Ler. Muito bem. A ação que eu tive foi ler. Terminados, verbos terminados em er. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Até aí tudo bem, turma? Certinho? Então, Tiana vai deixar uma atividade para que vocês pratiquem, tá bom? Tiana apagar. E vamos para a terceira questão que Tiana vai deixar, certo? Para que vocês possam
treinar, ok? Pulem na linha, terceira questão. Essa vai ficar realmente para casa, tá bom, meus amores? Para que vocês treinem sozinhos, se surgir dúvidas, anote e escreve para a tia Ana. Escreva as ações de acordo com o que se pede. Certo, turma? Com se pede. 2 pontinhos. Eu vou colocar um exemplo. Certo? Tiana vai colocar exemplo. Jogar. Jogar. Presente. Pretérito. E futuro. Certo. Então, vejam só. Aprendemos que o tempo do verbo vai dizer se o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. Jogar é o verbo. Joga faz parte do presente. Jogou faz parte do pretérito do passado. E jogará faz parte, tia Ana, do futuro, algo que ainda vai acontecer, certo? Então, é isso que vocês irão fazer. Então, pulei uma linha, letra A. Sonhar. Sonhar. Vocês irão escrever sonhar no presente, no pretérito e no futuro. E aí, ó, no pretérito, som, e no futuro, sonhar, é só seguir, ó, o modelo, gente, está muito fácil, certo? Pula 2 linhas para não ficar muito junto. Letra B, sair. Fácil também, mesma coisa. Você irá colocar o verbo é sair. Você irá colocar no tempo do verbo, no presente, no pretérito e no futuro. Olha o modelo, certo? Tia vai apagar aqui. Ai, Tiana, consertar aqui. Eu não queria apagar. Presente. Ai, apagou. Deixa eu te ajeitar aqui. Que é o modelo que vocês irão seguir. Presente. Certo. Ok, turma? Pulei 2 linhas, tia Ana, letrinha C. Levar. Levar. A mesma coisa, certo, gente? O verbo é levar. Vocês irão colocar no tempo do verbo, presente, pretérito e futuro. Segue a ordem, tá? Pulei 2 linhas, tia Ana, letrinha D. Comprar. Comprar. A mesma coisa. Você irá definindo presente, pretérito e futuro. Comprar. Compra. Com. E comprar
Fácil demais. Certo, meus amores? Então, treinem bastante, anotem as dúvidas, certo? E nos encontraremos na nossa próxima aula. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo, quinto ano. Tchau, tchau.